Atos 10, 17 em diante. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então, Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Então, Pedro, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com eles. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar.
porquanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crer recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Graças a Deus pela bondade e misericórdia de Deus e por Ele não esquecer dos gentios. Gentios e judeus, nós já falamos naquelas leituras de Gênesis que a gente sempre observava que Deus nunca esqueceu o resto do mundo, por assim dizer. Apesar de que quando Deus chamou Abraão e que dele nasceu os seus descendentes, que são os israelitas, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó,
né? A Escritura está sempre falando deles. Porém, sempre Deus, e no momento que ele chamou Abraão, ele diz: em ti, Abraão, serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. E isso se cumprindo mais uma vez, né? Que Deus fala e cumpre o que diz, cumpre com o que diz. E aqui mais uma prova, né? Que aquele Cornélio não era dos judeus, não era um israelita, não era um filho de Abraão, mas o que ele fazia agradava a Deus, e Deus diz: olha, vai, manda chamar. E o apóstolo Pedro veio, e como a gente acabou de ler, coisa maravilhosa. Deus também quebrou, né, o mau entendimento que ainda percebe-se que estava na concepção dos judeus, né, e do apóstolo também, que para que ele fosse, ele teve uma visão, né? Ele, na visão, como a gente viu ontem, tinha um lençol que vinha do céu e tinha todo tipo de animal, e a ordem do céu, uma voz dizia: Pedro, mata e come. Ele disse: de jeito nenhum, porque nunca comi coisa imunda. Há uma lista de animais no livro de Levítico que os judeus devem comer ou não, né? E naquele lençol, principalmente os répteis e os quadrúpedes, não são permitidos comer. E estava naquele lençol, e a voz dizia: mata e come. E Pedro resistiu 3 vezes, né? E ficou pensando. Quando a visão terminou, como a gente começou lendo, aí os homens chamam lá embaixo. Aí ele entendeu, porque também para o judeu, o que não é judeu, que é o gentil, é considerado imundo, como ele diz. Aí ele disse: olha, Deus me fez entender que ele não faz separação de pessoas, ou acepção, ou não trata as pessoas com parcialidade, de um jeito e de outro. Quer dizer, tem essas divisões dos judeus e dos gentios, mas Deus, aquele que se aproxima dele, de qualquer nação, como ele diz aqui, Deus quer salvar. Maravilhoso isso. Deus fez Pedro entender isso também. E outra coisa tremenda é quando Pedro estava falando, sem rebuliço nenhum, e Cornélio, os que com ele estavam, ouvindo, aí diz que o Espírito Santo caiu sobre todo mundo ali, encheu eles do Espírito Santo. O mundo gentil também sendo alcançado, como diz que eles se admiraram, que o dom do Espírito foi derramado também aos outros povos, né? Então é maravilhoso isso, que Deus nos abençoe, e amanhã a gente continua, e por conta disso, né, o apóstolo Pedro, como a gente disse, foi chamado aos carretéis em Jerusalém. Veremos na próxima leitura.